Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Lateral Esquerdo na Rádio Estádio. Esta semana vamos fazer a antevisão ao grande jogo da Supertaça, que vai opor o Benfica ao Sporting. E tenho aqui comigo o habitual Leandro Monteiro e também a participação do Ricardo Camacho e do David Almeida, dois colaboradores da ProScout que hoje muito nos honram por estarem aqui connosco. Arranco já com os possíveis 11 que nós acreditamos que os treinadores vão lançar. Leandro, tens ideia de que 11 é que o Bruno Lage e o Marcelo Kaiser vão lançar para esta Supertaça? Boa tarde. Daquilo que foram patenteando um bocadinho ao longo da pré-época e vendo que nos últimos jogos foram mantendo muitas das vezes o núcleo duro da equipa, acredito que no Benfica deve jogar Vlaco Dimos, Tavares, o Ruben, o Ferro e o Grimaldo a compor o quarteto defensivo, no meio campo o Florentino e o Gabriel, e depois Pizzi de um lado, Rafa do outro, com o Seferovic e de Tomás na frente. Acredito que não vai mudar muito aqui este esquema, mesmo assim, até a nível tático não deverá mudar completamente nenhuma das peças assim, com o Pizzi mais esquerdo sobre o lado direito e Rafa sobre o lado esquerdo. Em relação ao Sporting, não tão previsível, acredito que pode haver aqui mais uma outra mudança em relação ao Benfica. O Benfica acho que está mais balizado para aquilo que vai acontecer, e o Sporting, na minha opinião, o 11 deve estar mais ou menos com o Renan, o Ilori a lateral direito, o Neto e o Mathieu como centrais, o Borja a defesa esquerda, no meio campo vendo ali Dombiá, à frente deles acredito que possa jogar o Bruno Fernandes, porque devido àquilo que são as características dos médios do Benfica, porque vai haver algum espaço entre linhas, até porque aquilo que fomos identificando nos últimos do Benfica, a linha de defesa tão subida como habitual, ou seja, há ali espaço para explorar e o Bruno Fernandes pode explorar esse espaço, e depois de um lado provavelmente o Rafinha do lado direito, Vieto deve ir um bocadinho com Fernandes, um ala, um 10, um ala e vão trocando, e na frente acredito que possa jogar Luís Filipe, embora a Bas Dost possa dar outras coisas que o jogo possa pedir também, e acho que os 11 dos treinadores deverão ser estes. Ricardo, tens opinião? Primeiro que tudo, boa noite. Agradecer a oportunidade tanto ao lateral esquerdo como à Rádio Estádio de poder partilhar a minha opinião. É com uma grande honra. Em relação aos 11, penso que não vai fugir muito do que o Leandro acabou de dizer. O Benfica não vai sair muito do seu 11 habitual, mais perto se calhar do que tem feito agora mais nos últimos jogos amigáveis. Odisseias na baliza, acho que aí não há grandes dúvidas e neste momento parece que nem concorrente à altura tem. Nuno Tavares à direita, sem André Almeida, Bui ainda está numa fase de recuperação. Ruben Dias, Ferro, Grimaldo. No meio, Tino e Gabriel. Tino um pouco mais pela sua capacidade de recuperação de bola. Ao invés de Samaris, não que seja uma diferença acentuada, mas acho que a preferência vai recair sobre o Tino. Pizzi e Rafa nas alas, como já vem sendo habitual, e Seferovic e Raul de Tomás na frente. Curiosidade para tentar perceber como é que estes dois vão se interligar entre si, tendo em conta que é a maior novidade do 11 do Benfica. Raul de Tomás não tem mostrado tanto, se calhar, aquela mais capacidade de 9 de área de Pinheiro, como se calhar muita gente previu, e tem tentado vaguear por outros espaços que o ano passado foram de João Félix, apesar das características não serem parecidas. Em relação ao Sporting, acho que o próprio Kaiser ainda está um pouco indeciso entre manter o 4-2-3-1 com o Bruno Fernandes a 10, como o Leandro disse, ou o 4-4-2 com o Bruno Fernandes à esquerda. O resto do 11, acho que não há grandes dúvidas neste momento. Renan, Lori, Neto, Mathieu, Borja, com Dubiá e o Wendel no meio. Rafinha à direita, Bruno Fernandes ou Vieto na esquerda. E Luís Filipe na frente. A grande dúvida aqui, como eu comecei por referir, acho que passa um pouco sobre
onde é que o Vieto e o Bruno Fernandes se vão posicionar. Acho que vai depender um pouco do que o Kaiser quiser para o jogo. Acho que é por aqui. David, o que é que tens ideia de que 11 é que os treinadores irão apostar? Olá a todos, queria só começar por agradecer ao lateral esquerdo e à Rádio Estádio por darem a oportunidade de vir aqui conversar convosco e discutirmos e fazermos a antevisão à Supertaça. Eu acho que estamos aqui todos mais ou menos em sincronismo. Os 11 que eu aqui tinha apontado também são quase a 100% iguais ao que o Leandro e o Ricardo já tiveram a oportunidade de dizer. Portanto, começando aqui do lado do Benfica, eu acho que o Bruno Lage não deverá abandonar o 4-4-2, como tem desde que pegou na equipa e agora também deu a continuidade disso na pré-época. Portanto, começando aqui pela baliza, deve ser o Vlaco Dimos. Depois a defesa, tem aqui alguma dúvida se o Nuno Tavares será mesmo o lateral direito que vai ser escolhido, até porque é uma posição completamente nova, mas olhando aos minutos que ele tem tido nesta pré-época, poderá ser um vislumbre do que poderá acontecer na Supertaça. Portanto, depois Rubén Dias, Ferro, Grimaldo, o meio-campo com Florentino e Gabriel. Depois nas alas volto aqui a ter alguma dúvida na esquerda, porque o Caio Lucas também tem aparecido aqui com alguma preponderância nesta pré-época e já teve alguns jogos em que começa a titular. Portanto, há aqui uma dúvida entre Caio Lucas e Rafa. À direita, Pizzi é indiscutível e depois a dupla de avançados também deverá ser Seferovic e Raul Tomás. Passando aqui ao lado do Sporting, também há aqui alguma dúvida sobre qual o esquema que Kaiser vai utilizar, até porque já fez várias experiências durante esta pré-época, ao contrário de Bruno Lage, que tem sido um pouco mais constante nesse aspecto. E portanto, mas no entanto, eu acho que na defesa não há grandes dúvidas, será Renan e Lori, o Luís Neto, o Mateo e o Borja. Doumbia e Wendel em parelha no meio campo. Depois há aqui, tal como o Ricardo e o Leandro também falaram, alguma dúvida entre o Bruno Fernandes e o Vieto. Pode haver aqui algumas trocas posicionais que Kaiser pode preparar para surpreender o Benfica. E depois há de ser Rafinha e o ponta de lança talvez aqui Luís Filipe. Eu acredito que os 11 que os treinadores vão escolher estão muito próximos daqueles 11 que vocês disseram, e parece-me a mim que quer o Bruno Lage, quer o Kaiser, no último jogo que fizeram de preparação, no caso do Benfica com a Fiorentina e o Sporting com o Liverpool, já apresentaram um 11 que vai jogar a Supertaça. No Benfica há aqui a questão do Nuno Tavares jogar como lateral direito, mas a verdade é que, por mais que pense, não consigo lembrar-me de outra opção que possa fazer aquela posição, e portanto parece-me mesmo que o Nuno Tavares vai acabar por jogar ali. Aqui a dúvida poderá estar um bocadinho mais do lado do Sporting, relacionada com a recuperação do Ristovski, mas não tendo até ao momento jogado, também não me parece que vá ser a opção no lugar do Ilori. E a questão do espaço onde o Bruno Fernandes vai jogar, se vai jogar onde jogou sempre, ou neste jogo com o Liverpool, por alguma razão que eu ainda não consegui perceber, o Bruno Fernandes jogou sobre o corredor esquerdo e ficou o Vieto sobre o corredor direito. Honestamente, que olhando para os 11 que os treinadores estão parece-me a mim, a rotinar e a preparar para esta entrada na Supertaça, e olhando para o Benfica, creio que neste momento, nesta fase, é o melhor 11 do Benfica, embora acredite que com tempo, com trabalho e com integração na equipa, que haja aqui um jogador como, por exemplo, o Chiquinho, tenha capacidade para entrar na equipa, eventualmente na vez de um Seferovic, jogando ali mais no espaço interior entre linhas e libertando o Raul mais para os movimentos de profundidade. Na minha opinião, até no lugar do Pizzi, o Chiquinho tinha capacidade para assumir, mas o Pizzi é um jogador, para além de ser um belíssimo jogador, é alguém também importante no grupo, e portanto não acredito que um dia mais tarde essa situação se possa colocar, a menos que o Pizzi deixe abruptamente o seu rendimento. O Sporting neste momento, e embora, como eu disse, talvez nesta fase seja este o melhor 11,
mas sinto que com o tempo o Eduardo tem todas as condições para entrar no lugar do Dombiá. E claro, vamos ter o Neto, parece-me a mim que vamos ter o Neto como central, mas o lugar naturalmente que acabará por ser do Coates, ainda que o Neto tenha estado a um nível muito interessante, sobretudo com bola, tem sido um jogador que tem sido capaz de acrescentar. Eu não sei se vocês concordam com aquilo que são os 11 dos treinadores. Se fossem vocês, obviamente que nós não estando dentro do processo é difícil estar a dizer o que é melhor ou pior, mas se fossem vocês, o vosso modelo, as vossas ideias, seria este o 11 a apresentar, Leandro? Claro, é um bocadinho ingrata essa pergunta porque nós vamos completamente paralelos àquilo que pode ser as ideias de jogo, tanto do treinador, do Marcelo Kaiser, como do Bruno Lage. Na minha opinião, e eu indo ao lado daquilo que é a estratégia de jogo, eu vejo um Benfica com alguma preocupação em juntar linhas. Vejo um Benfica que na transição defensiva está um bocadinho partido, e eu aqui utilizava o trunfo do Bruno Fernandes numa perspectiva de jogar um bocadinho mais entre linhas para conseguir ter essa capacidade. Jogando assim, Bruno Fernandes também pode fazer usufruto um bocadinho daquilo que é a sua capacidade de remate exterior, que é muito forte, e aí podem criar muitos problemas à equipa do Benfica. Acredito que aqui seja a principal chave a nível ofensivo para o Sporting conseguir desequilibrar o Benfica. Depois, do outro lado, a nível ofensivo, o Benfica tem demonstrado que, a nível de cruzamentos, tem ido muito mais incisivo daquilo que era o ano anterior. Acho que é das principais diferenças que eu noto, é que tem incidido muito no nível de cruzamentos. Muito jogo também entre linhas, naturalmente, com a característica de Pizzi e Rafa virem para dentro para depois, obviamente, os laterais conseguirem ir pela autoestrada exterior e conseguirem desequilibrar, mas principalmente a questão dos cruzamentos é aquilo que eu tenho sentido mais diferente em relação ao ano passado, também usando um bocadinho aquilo que são os atributos físicos dos dois pontas de lança do Benfica. O que eu mudaria, porque achava que poderia ser interessante, era jogar com um homem e talvez pegando um bocadinho na questão do Chiquinho, jogando um bocadinho como 10, e nessa perspectiva, porquê? Porque jogando com um ponta de lança mais fixo, como o Seferovic ou o de Tomás, a quem joga por trás e procurando muitas das vezes as costas de Biá e Vendel, vai ter muito mais facilidade em conseguir colocar desequilíbrios na equipa do Sporting. Até porque depois, se vamos analisar bem o Sporting, é uma equipa que tem também dificuldade na profundidade. E aqui, de Tomás, Seferovic, um deles jogando, terão claramente a capacidade de poderem explorar esta capacidade de profundidade, porque é algo que o Sporting tem dificuldade. O que o Sporting tem de bom e tem demonstrado também bom é a capacidade de remate exterior que o Bruno Fernandes tem, e não pode haver esse espaço, a pressão e depois aquela capacidade de saírem rápido na transição a 4, e aqui entra claramente Florentino na perspectiva de salvaguardar um bocadinho o quarteto defensivo, mais o Florentino para o Benfica ficar um bocadinho equilibrado. Ou seja, mudando, talvez jogasse com um homem mais móvel a aparecer entre linhas na equipa do Benfica, e na equipa do Sporting jogava com o Bas Dost na frente e com o Bruno Fernandes a 10. Em relação a isto que o Leandro falou agora, é muito complicado, não estando dentro do processo, termos uma ideia dos melhores jogadores para aquilo que nós pensamos. Agora, temos que arriscar e então vamos a isso. Dá atenção também que pareceu-me que o Bruno Lage estava a preparar salvo para a defesa de direito. Houve esta opção de mercado da parte do Benfica, o que lhe mudou um bocado as ideias, e vai ter que jogar com um defesa esquerda adaptado, que não me tem parecido, não tem mostrado o que mostrou do lado esquerdo, principalmente ofensivamente, o que é normal, mas parece-me um jogador com muita qualidade e com uma margem de progressão muito grande, e é nestes momentos que eles evoluem, e acho que vai ser uma mais-valia para o jogador e mesmo para o Benfica. A dúvida seria também no segundo ponta de lança, ou no número 10, entre Chiquinho e Seferovic. Optaria por Chiquinho, porque tendo em conta aquilo que eu entendo para o jogo, acho que faz mais sentido o Benfica manter-se numa ótica de um ponta de lança sempre a procurar a profundidade e outro mais a jogar entre linhas, tendo em conta os movimentos específicos que o Rafa e o Pizzi muitas vezes fazem. Acho que é uma zona muito debilitada no Sporting,
e por aí optaria por ter um jogador que fosse mais capaz de, em espaços curtos, conseguir decidir muito mais rápido, e acho que o Chiquinho era o jogador ideal. Em relação ao Sporting, um bocadinho ao contrário do que o Leandro falou, eu se calhar optaria por jogar com Bruno Fernandes do lado esquerdo. Porque penso primeiro que com bola, naturalmente, terá sempre muitos movimentos interiores e a capacidade de remate estará presente. Tem uma desvantagem, que é ao defender um corredor desgasta-se muito mais, é verdade, tem esse handicap em relação a jogar no meio, onde tinha as costas protegidas pelo Doumbia e pelo Wendel, mas acredito que o Vieto a jogar pelo corredor, não gostei dos primeiros jogos dele pelo Sporting, e acho que esta mudança de posição com o Bruno Fernandes é um pouco relacionada com isso. O Vieto, neste jogo com o Liverpool, pareceu-me mais interventivo e lá está, a fazer um pouco aquilo que eu acho que Chiquinho é capaz de fazer no Benfica, ou que poderia fazer no Benfica. Acho que seria uma mais-valia para o Sporting Vieto a jogar nas costas ou de base Dost ou do Luís Filipe. Luís Filipe numa ótica mais defensiva, penso eu, de maior desgaste, de muito mais capaz de cobrir espaços do que Bas Dost no momento defensivo. Agora, é uma questão do que Kaiser pensa fazer no jogo. Eu, na minha opinião, jogaria com Bas Dost, porque penso que o Sporting vai optar por um jogo mais de expectativa, e ter Bas Dost na área é excelente. Cada meia oportunidade chega para Bas Dost fazer um gol, dá mais vantagem nas bolas paradas, mais altura. Portanto, acho que eu, se fosse jogar neste momento contra o Benfica, optaria sempre por Bas Dost na frente, tendo em conta o que penso que vai ser o jogo. Sim, eu aproveitando aqui a ponte do Ricardo estar a falar do Bas Dost, e começando também aqui pelo Sporting, eu acho que também optaria pelo Bas Dost, precisamente pelas razões que o Ricardo acabou de enumerar, pela sua capacidade fantástica em se movimentar dentro da área e pela sua capacidade de finalização. Depois, o Vieto, pessoalmente, eu também utilizaria nas costas do ponta de lança, porque acho que é aí que ele pode fazer a diferença. Apesar de que ele, partindo da esquerda, tendo alguma liberdade para fazer trocas posicionais com o Bruno Fernandes, acaba por conseguir introduzir alguma surpresa e algumas movimentações que podem confundir bastante a organização defensiva do Benfica. Portanto, era algo que também, se fosse eu a decidir, que é sempre complicado estar a falar de fora, né? Mas se fosse eu a decidir, provavelmente punha o Vieto no apoio ao ponta de lança, e depois o Bruno Fernandes, se calhar um pouco mais descaído pela esquerda, sempre com as tais trocas posicionais constantes, e com a capacidade brutal do Bruno Fernandes a jogar por dentro, também poderia fazer toda a diferença, até pela capacidade de remate de meia distância. Depois, no meio campo, eu sinceramente acho que não mudava nada. Doumbia e Wendel parecem ser um bom complemento um ao outro, e a defesa igualmente. Portanto, aqui Kaiser e eu estamos alinhados. Passando aqui ao lado do Benfica e indo um pouco aqui em contrário ao que os restantes colegas já falaram, por exemplo, falaram no Chiquinho como 10, eu se calhar apostava num jogador um pouco mais objetivo, como o Jota. O Jota apareceu muito bem a jogar nessa posição, e há aquele lance até em que recebe do Tarabde e faz uma assistência para um golo no jogo contra o Chivas. Eu gostei de ver o Jota nessa posição, e acho que o Benfica também crescia tendo um jogador ali que fosse capaz de inventar ali qualquer coisa, de criar ali qualquer coisa naquela zona do terreno. Olhando ao resto da escalação, acho que também pouco mudava em relação aqui ao que tínhamos falado inicialmente. Portanto, se calhar, não sei, alguma surpresa
no meio campo, e talvez, por exemplo, o Tarab a jogar ali, a receber e estar ali na fase de criação, pela sua capacidade de passe entre linhas e que nos foi habituando em alguns momentos desta pré-época, mas também depois defensivamente ficavas com esse handicap, não é? Mas era algo que se o Bruno Lage se quiser realmente tomar as rédeas do jogo e para lá a dominar em posse, também era uma opção que acabava por ser algo interessante. Aqui do lado defensivo, pronto, fica sempre a dúvida em relação ao Nuno Tavares, mas Bruno Lage saberá certamente muito melhor que nós, se ele vê capacidade no Nuno estar ali a jogar, porque acha que ele cumpre ali. Portanto, David, deixa-me só interromper para te perguntar, em relação ao Tamarat, tu colocarias no lugar de quem? Sim, neste caso seria no lugar do Florentino, até porque o Gabriel tem uma capacidade em recuperar bolas quase à saída da primeira fase de construção do adversário, e o Florentino é um pouco mais posicional atrás e também não te dá tanto do aspecto ofensivo como dá o Gabriel, pela sua capacidade em virar jogo e em passos longos, em desmarcação, em profundidade. Eu creio que independentemente daquelas que forem as opções dos treinadores, e não sei se vocês estão de acordo, mas estamos-nos a preparar para ver um jogo com o Benfica muito pressionante, porque tem sido assim na pré-temporada, e este pressing não só na transição defensiva, onde o Benfica é realmente muito agressivo com aquela rede que forma entre o Gabriel e o Florentino, mas também até em organização defensiva, e parece-me a mim que o Benfica vai acabar por assumir as rédeas e a toada do jogo, muito por aquilo que é capaz de fazer do ponto de vista defensivo, que obrigará o Sporting a maioritariamente não arriscar e a procurar jogar na frente e com menos qualidade e a perder a bola e a ficar remetido ao seu meio campo defensivo. Mas isto, e embora eu pessoalmente considere o Benfica favorito à vitória, mas dizia eu, isto não significa que o Benfica acabe por vencer a partida, porque o Sporting está-se a preparar bem, sobretudo nos momentos da transição ofensiva, porque está a chegar com o Rafinha muito rápido à frente, o Wendel muito rápido à frente, o Vieta ou o Bruno Fernandes quando recebem no pé para lançar as motas, e portanto se o Sporting tiver esta capacidade de, mesmo estando teoricamente por baixo no jogo, e digo teoricamente porque não ter a posse, se tu estiveres a defender com qualidade, podes não estar por baixo no jogo. Portanto, acredito que mesmo o Sporting, neste caso, teoricamente, podendo estar por baixo do jogo, pode conseguir vencer o jogo. Eu não sei se vocês têm esta percepção sobre aquilo que pode acontecer. Esta seria a minha antevisão. Sim, acho que vai ser muito por aí. Até muito por aquilo que o Bruno Lage disse nas duas últimas entrevistas que deu. Os jogos da época passada com o Sporting em Alvalade, exatamente, com o Porto, com o Eintracht, em que ele diz que sentiu a equipa à vontade no jogo, e ele vai querer demonstrar já hoje, ou já no jogo da Supertaça, que este ano é pressão constante, independentemente do resultado e do que acontecer. Não me parece sequer que a seguir ao Benfica, imaginando que o Benfica consegue fazer o primeiro gol, não me parece que o Benfica se vá retrair. E esta opção pelo Gabriel e pelo Florentino, confirmando-se, é claramente exatamente nesse sentido. Eu também vejo por aí. Mas também podemos olhar para o outro lado e perceber que o Sporting deve entrar no jogo de uma forma um bocadinho, não fazendo do seu jogo completamente de posse, mas acreditando que vai impedir claramente o Benfica de jogar numa primeira fase de construção e não deixando o Benfica sair à vontade. Até porque, dependendo da zona de campo onde recuperar a bola e fazendo uma pressão mais à frente, recuperar a bola muito mais à frente, o que significa que está muito mais próximo da baliza, muito mais próximo de criar uma oportunidade de golo, e acredito que o Sporting vai um bocadinho encaminhar-se nesse sentido. Agora, passa essa fase, mais ou menos ali na zona do meio campo, e acredito que o Sporting baixe e seja paciente naquilo que serão as suas defesas organizacionais, principalmente na forma e na cobertura daquilo que são os movimentos ofensivos do Benfica,
muito jogo interior e depois a capacidade dos laterais de ir projetar isto por fora. Quanto ao Benfica, acredito piamente que vai querer assumir, e partilho um bocadinho da vossa ideia, na ideia de que quer demonstrar que vem marcar a posição. É um ano importante para aquilo que a equipa do Benfica vai fazer. O Bruno Lage teve uma época de estreia de sonho e agora de certeza que quer dar esse seguimento e dar um bocadinho mais ainda de cunho pessoal para aquilo que ele já tinha, e acredito principalmente que vai arriscar. E o fator de jogar com este meio campo com Gabriel e Florentino é um risco, na perspectiva de que vai querer demonstrar ser valente nessa perspectiva, e jogando com Seferovic e de Tomás é mesmo na questão de nós vamos estar por cima do jogo e vamos criar oportunidades, porque no último terço de Tomás e Seferovic são mais fortes do que provavelmente jogando um Chiquinho, que o Chiquinho é mais forte na perspectiva de um campo mais alargado, num campo que tenha mais espaço, e acho que o Bruno Lage está a encaminhar o jogo para conseguir dominar no último terço. E porque sabe que o Sporting tem erro naquela sua última linha, não é? É uma última linha que não está muito bem coordenada, e que quanto mais gente tiver chegada à área, maior desequilíbrios pode o Benfica criar ali sobre a última linha do Sporting. E ele se calhar está a valorizar mais o jogo em profundidade do que mais o jogo entre linhas. E colocando dois elementos que são fortes na perspectiva de conseguir agredir o adversário na profundidade, ele pode estar a ir de encontro a isso, até porque se nós formos analisar um bocadinho e só analisar os golos do Sporting sofridos até o momento, fora outro tipo de jogadas em transição e organização defensiva, vemos um Sporting que está muito desalinhado a nível defensivo e que tem muitas dificuldades a nível da profundidade e do controle desta. Sem dúvida, mas jogando também com o Floriano ali um pouco, muito mais, fazer uma pressão muito mais forte à primeira fase de construção do Sporting, depois tens o revés da medalha, e se o Sporting consegue ultrapassar isso, fica com via aberta para estar com as motas contra a última linha do Benfica, que geralmente também temos visto que a transição defensiva do Benfica não tem sido a melhor ao longo da pré-época, e poderá também afetar muito o Benfica nesse aspecto. E também aqui um bocadinho, indo aqui ver o que o Pedro disse há pouco, acabas por estar por baixo no jogo, teoricamente, mas se consegues ultrapassar uma destas fases de pressão do Benfica, muito facilmente consegues almejar a baliza do Benfica. O tempo já vai longo, mas eu não queria terminar sem deixarmos aqui os quatro um pequeno palpite, e pergunto-vos eu, e peço-vos que deem um nome caso vença o Benfica, outro nome caso vença o Sporting. Quem será a figura do jogo? E a figura do jogo não tem necessariamente de ser aquele que marca mais golos, mas aquele que teve mais impacto no jogo e que mais ajudou a sua equipa a vencer. Leandro. Acredito que da parte do Sporting a resposta será Bruno Fernandes, porque é sem dúvida aquele jogador que vai mexer mais com o jogo, e uma salva de palmas a Bruno Fernandes pelo último lance que protagonizou no jogo com o Liverpool, em que estava em organização defensiva e arranca atrás do meio campo para ir fazer uma aceleração sprint fantástica, impedindo depois o remate da equipa do Liverpool, e isto demonstra claramente o que é um capitão de equipa, uma demonstração de exemplo e daquilo que o Bruno Fernandes contribui para aquilo que o Sporting pode fazer de bom. Em relação ao Benfica, acredito que a resposta já não seja tão linear, porque tem vários indivíduos que podem criar dificuldade. O próprio Rafa pode eventualmente desequilibrar a partida, o próprio Pizzi tem muita qualidade e pode desequilibrar, um dos pontos de lança podem chegar, principalmente o de Tomás pode nos surpreender nessa perspectiva, o próprio Gabriel pode, mas tentando encontrar um nome, eu acho que vou mais para o Pizzi. Em relação ao Sporting, acho que vamos ser todos unânimes. Bruno Fernandes continua a ser um jogador preponderante no Sporting, em todos os momentos do jogo, ainda agora num momento defensivo como fez contra o Liverpool, e o Leandro referiu, é de capitão, é de louvar, principalmente num momento tão tenso da sua vida, onde se fala e pouco acontece. Vai para a Inglaterra, não vai. O exemplo que tem dado é fantástico, e acho que Bruno Fernandes claramente vai ser, caso o Sporting ganhe, muito do resultado estará em Bruno Fernandes.
No Benfica, um pouco também como o Leandro disse, é mais complicado. Acho que há mais jogadores que podem marcar a diferença, mas a minha aposta vai para Rafa. Acho que depois de conseguir mentalmente ultrapassar o problema que tinha na finalização, porque nunca foi falta de qualidade, foi muito mais um problema psicológico, na minha opinião, de quebrar uma barreira. A partir do momento em que o fez, foi um jogador preponderante na época passada no Benfica e acho que vai entrar a todo o gás desta época. Começando agora aqui do lado do Benfica, para ser um pouco diferente. Também acho que há aqui cerca de 3 ou 4 peças que possam estar na pole position para serem o grande destaque do Benfica no caso da vitória. Mas eu se calhar escolhi o Gabriel, precisamente pela sua capacidade em conseguir recuperar a bola em zonas muito avançadas do terreno e com isso, a partir daí o Benfica ter a capacidade para causar muito perigo ao Sporting. Mas também aqui depois temos o Rafa e o Pizzi, que são sempre jogadores muito perigosos dentro do modelo de jogo do Bruno Lage. Os próprios dois avançados também estou curioso para perceber como é que vão funcionar e talvez possa sair daqui uma boa surpresa nas dinâmicas entre eles os dois. Do lado do Sporting as coisas acabam por ser um pouco mais lineares e também vou aqui na aposta do Bruno Fernandes. Acho que é indiscutível que ele é o grande destaque da equipa de Sporting e pouco há mais a acrescentar em relação a ele, para além do que os restantes colegas já afirmaram. Eu começo com o Bruno Fernandes também. Claramente parece-me que ele tem todas as condições para ser o melhor jogador da Supertaça em caso de vitória do Sporting, mas deixava uma referência também para o Wendel, não no sentido, honestamente, que não acredito que ele possa ter um jogo perfeito que o leve a ser o homem que mais condicionou e mais mudou o jogo, mas tem capacidade e condições para ser o homem com mais notoriedade no jogo, ser aquele que aproveita uma transição ofensiva e que faz um golo e resolve eventualmente a Supertaça. Do lado do Benfica, acredito que o homem que vai ter mais capacidade para mudar o jogo e para aproximar o Benfica da vitória seja o Florentino, um bocadinho por aquilo que o David disse há pouco sobre o Gabriel, a capacidade de recuperação, e creio que muito do possível domínio do Benfica e ascendente que o Benfica possa vir a ter sobre o Sporting vai passar muito pelo Florentino, pelo seu trabalho defensivo e também ofensivo. Em termos de notoriedade, acredito que possa ser em caso de vitória do Benfica a noite do Raul de Tomás, que nestes pequenos jogos, ou nestes pequenos poucos minutos que tem tido apontamentos realmente muito interessantes e que parecem denotar uma eficácia tremenda em zona de finalização. O tempo já vai longo, está na hora de terminarmos. Agradeço ao David e ao Ricardo da ProScout por terem estado aqui connosco e obviamente ao Leandro. Um abraço, malta. Obrigado. Até uma próxima. Um abraço, até uma próxima.